Isso aí, mais uma semana. Posso dar meu boa tarde logo? Boa tarde, Espírito Santo! Bem-vindo! Brasil tá fora, mas a gente tá dentro. A gente tá de olho, né? O povo tá só macumunando aí, habeas corpus, um monte de coisa, né? Tamo ligados. Vamos fazer a ronda? No LED, os destaques de hoje. Justiça com as próprias mãos. Estudo mostra que no país, um dia sim, um dia não, uma pessoa é vítima de linchamento. Especialistas falam do assunto e explicam por que pessoas são condenadas à morte sem sequer serem julgadas. Abusado! Assaltante faz pose para foto ao ser levado para a delegacia. Agora ele vai fazer gracinha na cadeia. Tem isso e muito mais no Ronda dessa segunda. O programa está no ar. Olha, gente, tivemos um probleminha aí, mas estamos de volta. Vamos começar direto com uma reportagem especial. Pois é, nós vamos falar das pessoas que fazem justiça com as próprias mãos. Você sabia que isso também é crime? Se o alvo desses justiceiros não for realmente culpado. Bom, aí a gente vai fazer uma reflexão daqui a pouquinho. A repórter Suzy Faria e o cinegrafista Alex Pereira conversaram, gente, com um especialista que explica o porquê de muita gente insistir em condenar à morte quem ainda sequer foi julgado. Comigo, no LED. Estudos revelam que no Brasil, 500 mil pessoas já participaram da forma mais grave de linchamento, espancamento coletivo que leva uma pessoa à morte. É o momento em que um grupo decide ser juiz e sentenciar alguém à pena máxima. Nesses casos, nem há apuração. A condenação é decidida no calor da emoção. Foi assim no caso do gari Joel Messias da Silva Mota, em 2016. Circulou uma notícia pelo bairro onde ele morava, Cidade Pomar, que ele estava mexendo com crianças. A polícia nem chegou a apurar o fato. Joel morreu antes pela sentença de um tribunal impiedoso formado por moradores do próprio bairro. A maioria das pessoas que participa, ainda segundo o estudo, nem sabe por qual motivo a vítima sofre aquela violência. O estudo ainda revela que no país, dia sim, dia não, acontece um linchamento igual o que vitimou o gari. Os linchamentos, nos casos concretos, a maior parte das pessoas que participa desses atos nem sequer sabe o que a vítima fez, não assistiu nada, ela adere apenas porque ela tem vontade de dar vazão à sua própria violência e ela não faria isso sozinha. E o perfil das pessoas que praticam o linchamento é mais ou menos o mesmo das pessoas que participam de saques, ao caminhão que caiu na estrada ou às lojas durante a greve da Polícia Militar. É o mesmo perfil das pessoas que participam de quebra-quebra, né, destruindo o patrimônio público, patrimônio alheio. Então, são pessoas que se escondem na multidão para dar vazão às suas vontades criminosas. E a violência não atinge apenas o alvo dela. No caso de Joel, uma outra pessoa foi vítima da violência, do linchamento. A cunhada dele morreu em decorrência de um infarto, ao saber do que aconteceu. Do coração também, quase foi vítima esse serralheiro de 25 anos. Ele por pouco não foi linchado dentro do pronto atendimento de autolagem em Cariacica. Motivo? O diagnóstico médico suspeitava que o filho dele, de apenas 5 meses, tinha morrido por espancamento. A notícia logo se espalhou, causando revolta e de novo sentenciando o suposto autor à morte. Isso só não aconteceu porque o exame do DML mostrou que a criança morreu de infecção e não por violência. E
assim, essas cenas de violência vão se multiplicando país afora. E é incentivada por aquele tipo de pessoa que não acredita que o autor do crime, o réu por ele julgado, ao ser pego pela polícia e levado à presença da justiça, será punido exemplarmente. E é essa sensação de impunidade que faz com que as pessoas sejam levadas a praticar a justiça pelas próprias mãos. Não é em todas as comunidades que acontecem os crimes de linchamento, mas nas comunidades onde acontece, existe uma crença de que aquela população, ela não confia no poder público do controle social. Então, ela não confia nas polícias, ela não confia nas prisões, ela não confia no judiciário, ela não tem confiança nessas instâncias. Então, ela vai praticar a justiça, né, com aspas, por ela mesma. Essa população vai veicular uma justiça que ela não acredita que virá de outra maneira. Enquanto essa percepção permanece, as estatísticas continuam aumentando. E os casos de pessoas que fazem justiça pelas próprias mãos continuam ganhando destaque pela crueldade. Então, muito mais do que o desejo de fazer justiça, é o instinto de violência, é o caráter criminoso da pessoa que está tendo vazão. Sozinha ela não faria, porque ou não teria forças ou seria provavelmente punida. Mas na multidão ela ganha força e apoio para fazer isso. Você se identifica ou conhece alguém que parece que se encaixa exatamente nesses dizeres? Porque esse especialista em segurança falou algo que eu concordo muito, que é esse espírito de violência, né? Esse instinto que a pessoa tem, que já está ali, às vezes velado, escondido, porque no dia a dia ela posa de justiceira, de, nossa, eu quero correto. Mas na prática, ela não faz. E aí ela esconde esse ímpeto dela de querer fazer acontecer no coletivo. Então ela consegue até ter poder de voz para convencer outras pessoas. E essas pessoas que vão numa aula também, né, vai todo mundo sem saber o que está acontecendo, elas são fracas, são pessoas que não têm poder de reflexão, conhecimento de causa. E elas são desacreditadas, como eles falaram. Desacreditam de poder público, de todo mundo, desacreditam inclusive delas mesmas. Porque isso é uma capacidade tão baixa. Porque a gente tem que sim ter inteligência e poder de análise para pensar. Ele é culpado? É. Ele não é? Porque cabe a ter um processo investigativo, tem profissionais para isso, tem estudo para isso, tem concurso para isso. Ah, mas eu não acredito no poder público. Então faça valer a sua crença, né? Convença outras pessoas de fazer uma política limpa. Porque se você suja suas mãos para querer algo que você acha que é positivo, você está tão podre, não tão mais podre quanto quem de fato fez, se é que fez. E a gente está falando de mortes de inocentes, que não tem nada a ver com esse justiçamento. É isso, minha gente. Agora vamos falar da mulherada, que ó, esse caso aqui a gente sempre fala da violência contra a mulher. Uma mulher precisou acionar o botão do pânico depois que o ex-marido fez ameaças contra ela. Gente, essa é a 4ª vez que a vítima precisa da ajuda até da Guarda Municipal. Suzy Faria com mais informações desse caso. Suzy. A mulher de 45 anos estava em casa, no bairro Nova Palestina, aqui em Vitória, quando ouviu a voz do ex-companheiro lá fora. Ele falava em tom de ameaça. Ela então não se intimidou e também reagiu ameaçando, dizendo que chamaria a polícia caso ele não fosse embora. Ele então reagiu dizendo que se isso acontecesse, se ele fosse preso, iria matá-la assim que saísse da cadeia. Ela então não hesitou. Tendo em posse o botão de pânico há cerca de 1 ano, o acionou. Os agentes chegaram rapidamente ao local, mas tiveram trabalho para conter o ex-companheiro da vítima. Eles precisaram usar a força-arma de choque e, enfim, o caso acabou vindo parar aqui, no plantão da mulher. O marido acabou sendo detido. Tá pediu para ser preso, já sabe que tem uma medida protetiva, que tem que manter distanciamento, que ele tem que separar e acabou,
Não, ele vai lá e fica... Gente, essa mulher, imagina o desespero na hora. Ouviu a voz, acionou o botão de pânico, ele já foi encaminhado ao presídio e ela agiu corretamente, porque ela não vai esperar acontecer um pior, né? A gente tem que até tirar o chapéu, né? Bater palmas para esse projeto, para esse sistema do botão de pânico, que é um exemplo de que houve um preventivo, né? Não esperou acontecer, de fato, nada para que ele tivesse, né, sua eficácia. E eu penso o seguinte, só prisão, eu acho que esse homem deveria passar por um processo de tratamento psicológico, de terapias, de análise, para trabalhar a cabeça desses homens, porque não dá, né? Olha, um assaltante foi preso depois de cometer uma série de roubos a comércios em Campo Grande, Cariacica. Ao ser preso e levado para a delegacia, olha o nome dele, Romário Lopes de Souza, sorrisinho na cara, 24 anos, pousou para foto assim, ó, manezão, dando um migué, sorrindo. Pelo amor de Deus, abusado ele, né, gente? A prisão aconteceu depois que o bandido, né, estava numa moto roubada, ele assaltou uma pizzaria, um posto de combustíveis e um salão de beleza. Tá pouco? O cara fez tudo isso e ainda vai rir. Rir da nossa cara. Várias vítimas reconheceram esse acusado. Se você reconheceu também, vai lá. Pega e complementa. E agora eu quero ver ele rindo assim na cadeia. Pior que vai rir. Rir da nossa cara, vai rir da comida boa que ele vai receber. Porque ele é ladrão, ladrão não vai dar nada pra ele, né? Ele não é um estuprador, um pedófilo que tá na cadeia que vai aguentar o tranco. Não, tá lá com os amigos, vai estar trocando uma ideia, macomunando pra sair, no mínimo, né? Cara, é muita sonceira. Isso só falta do respeito. Antigamente você ainda ia preso, você sentia vergonha. Agora não tem, escrachou. Meu povo, esse final de semana, aliás, quantos acidentes, né? Teve esse gravíssimo, né, na rodovia José Sete, em Cariacica, e resultou na morte de 4 pessoas. As vítimas, elas estavam num carro de passeio e bateu esse carro em cheio num ônibus depois de invadir a contramão. Vamos ver na reportagem, no LED. O carro de passeio com placas de Vila Velha partiu ao meio. A batida foi tão forte que parte de trás do veículo ficou presa embaixo do ônibus. Os 4 homens que estavam dentro do carro morreram na hora. Foi um trabalho muito difícil porque 3 vítimas se encontravam encarceradas, ou seja, elas estavam presas nas ferragens do carro. Então nós precisamos de suporte para poder conseguir retirar esses corpos de dentro do cadete. Dentro do ônibus da linha 795, que saiu do terminal de Itacibá, com destino ao bairro Alice Coutinho, estavam apenas o cobrador e o motorista. Os 2 não se feriram. O motorista do ônibus contou que após deixar o único passageiro no ponto, que fica a poucos metros dali, descia a ladeira tranquilamente quando ouviu um barulho. Era o carro derrapando na curva. O veículo, que estava em alta velocidade, invadiu a contramão já de lado. O motorista só teve tempo de frear e o ônibus acabou atingido. Três das 4 vítimas ficaram presas às ferragens. O ônibus precisou ser levantado para que os bombeiros fizessem a retirada dos corpos. A curiosidade dos populares estava aflorada. A todo custo queriam registrar o momento em fotos e vídeos. E foi por meio das redes sociais que os familiares de 2 das vítimas ficaram sabendo do acidente. Olha que sobrou alguém, para! Ai, pessoal! O Corpo de Bombeiros sempre trabalha no sentido de evitar esse tipo de divulgação de imagem. Para a família é extremamente constrangedor se deparar com uma situação dessa, tanto que nós isolamos a cena, nós colocamos propositalmente a nossa viatura lateralmente para evitar, né, que as pessoas tirassem fotos, mas infelizmente algumas pessoas tendem a tentar de qualquer forma tirar uma foto para poder divulgar. É uma coisa muito triste, uma situação que nós lamentamos muito. Essas mesmas pessoas poderiam se colocar no lugar da família ou quer compartilhar a foto dos corpos, que é uma coisa trágica. Faz o seguinte, faz uma campanha, endossa, né, sobre mais
paz no trânsito, sobre a velocidade dos veículos, a gente não tem como julgar exatamente o que aconteceu. É uma pista irregular, tem várias rachaduras, tem uma faixa contínua, ela é estreita, não tem muito espaçamento, mas o ônibus estava corretamente, o carro acertou em cheio à frente do ônibus e ele ficou de um amassado, cortou o meio, vocês viram, parou embaixo. Olha a velocidade. Então, assim, não era um carro tão novo, se já é difícil para carros que estão, às vezes, com mais novos equipamentos, em termos de volante, de equipamento, enfim. Mas você vai dar sorte ao azar, cara, vai entrar chutado numa curva. Eu não sei o que eles estavam fazendo, mas olha, a pista já não é, ó, tá cheia de buraqueira aqui no canto. É toda estrupiada, qualquer ondulação, vai indo rápido, vai perder o controle. A gente não pode perder o controle da nossa vida. Você tem as rédeas da sua vida? O que você faz para se manter seguro? Ou você sai aí, a Deus dará, e tipo, se amanhã eu voltar, dando-se, se não voltar também, dando-se. Dá, né? Aproveitar que a gente tá falando de acidente, gente. Vamos falar de um na Serra agora, que foi na madrugada de ontem. Olha, mais um caso, uma vendedora de 29 anos que morreu após bater o carro num poste. Kátia Rangel Batista, olha, nova, bonita, dirigia esse carro quando estava na Avenida Norte Sul e ela perdeu o controle da direção na curva também, atingiu um poste. Vou mostrar para vocês as imagens. Ela, infelizmente, ficou presa às ferragens. Olha o estado do carro, exatamente na parte do motorista. Ela, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Os familiares disseram que a Kátia, ela voltava de uma festa quando o acidente aconteceu. E olha só, a Kátia deixa um filho de 4 anos. Era uma mãe solteira, mas um filho, 4 aninhos, está aí, sem a mãe, uma família que chora, um trabalho. Era uma festa num bar, a gente não sabe quais foram as circunstâncias dessa moça ter ido a essa festa, se ingeriu ou não, bebida alcoólica, se ela estava sonolenta, se houve algum bicho que passou na hora, se foi algum veículo que ocasionou essa dispersão na pista. Ninguém viu, não se tem essa informação. A gente até apela para que, se alguém tiver qualquer detalhe que possa contribuir, mas não como forma depreciativa, mas como forma de contribuição, de alerta, gente. Porque se foi qualquer uma dessas circunstâncias, se foi uma culpa de um outro veículo, isso tem que ter ser punido. Se foi um problema extra, acho que a gente tem que alertar, não esperar acontecer, comigo não acontece nada. Cara, ninguém aqui é super-herói, nem imortal não, meu povo. Pode acontecer, a gente sem a gente esperar, né? Bom, triste. Hoje cedo, a Polícia Federal ela fez uma operação, gente, contra o tráfico internacional de drogas. Olha o detalhe. Os criminosos estariam usando os portos para transportar drogas. Não é aeroporto, não, o porto mesmo, os navios. Suzy faria mais detalhes do caso. Suzy. A operação acontece simultaneamente em 3 estados do país: Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O objetivo é desarticular uma quadrilha que utiliza contêineres para mandar cocaína para a Europa. Ao todo, estão envolvidos nesta operação 100 policiais para cumprir 15 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Presos, os investigados desta operação vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e a associação para o tráfico. Em dezembro do ano passado, também aconteceu uma operação desse mesmo tipo aqui no Espírito Santo. As imagens mostram a quantidade de drogas que foi apreendida no município de Vila Velha. Cerca de 250 quilos de cocaína estavam escondidos no interior de um contêiner com carga de milho, que tinha como destino a Espanha. 7 suspeitos foram presos. Os criminosos têm poder, né? Tem dinheiro, porque estão vendendo e estão pegando isso para, né, dissimular a droga ali no meio de quase se fosse uma agulha no palheiro. Você vai pegar a droga, vai esconder num contêiner gigante, que tem uma operação gigantesca, não só em um porto, tem vários portos no nosso estado. E eles conseguem mandar essa droga para fora e continuar enriquecendo. Gente, olha a dimensão continental que é o nosso país. Se isso acontece no país inteiro, na costa litorânea, né, gigante que a gente tem. É difícil, fora que, tirando esse acesso, entre aspas, legal, né, oficial, que são os nossos portos, contêineres, né, existem os navios piratas. Existe muita coisa errada que acontece nesse nosso oceano que a gente nem sabe. Ou sabe e não tem como, né, interceder tudo, né, parar tudo. Vamos para o intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar de um acidente também que aconteceu no sul do estado, do carro de um policial militar que caiu no rio. Gente, ele conseguiu salvar a esposa e o filho, mas infelizmente morreu afogado. Eu volto rapidinho.
Estamos de volta, a gente já começa a semana segundona com participação dos nossos amigos. Bora lá para Hondurinhas, vamos voar. Não, vamos lá para Cariacica Sede, vamos voar não, aterrissar. Tá, ver o vídeo que a Kátia Lúcia Borges mandou, que tem um buracão numa rua há mais de uma semana e ninguém faz nada. Daqui a pouco vira um buraco negro, né? Suga alguém, vamos ver, o perigo, né? Esse buraco, desde semana passada eles abriram e por enquanto ninguém veio mexer, tomar providência de nada. Tá parado assim, ó. Em risco de uma criança cair, se machucar, um idoso, sem condições. Kátia, a terra, princípio do fim, vai partir em dois a partir desse buraco. Essa erosão tá cavando, o negócio tá, né? Tá grande. Eu pensei, a gente pensa um buraco, um buracão. E ainda tá assim meio disfarçado com essa sacola aí, mas não dá pra ver não. Vai num breu, no escuro, na calada da noite, sem pista, sem a rua tá bonitinha, porque não tá, pelo que eu tô vendo aí, vai dar ruim, vai dar problema. E tá exatamente na beira de um acesso, olha, que você só vai talvez ser impedido porque tem um montinho de terra ali pra fazer barreira. Mas tá feio, vergalhão, não sei se é pedaço de pau. Olha, prefeitura, dá um jeito, prefeitura. Vamos à nota, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Cariacica. E a Prefeitura pede que a população entre em contato com a Secretaria de Infraestrutura para fazer o pedido de manutenção no local. Anotem o telefone, meu povo, todo de Cariacica, guardem esse número porque vocês vão precisar. 3354-5451. Repetindo. 3354-5451. É facinho e vale ressaltar, gente, que não há nenhum registro de intervenções feitas pela Prefeitura no local. Então, eu adoro, né, agradeço toda essa participação de vocês estão certos, colocar isso na mídia, nas redes sociais, mas não se esqueçam do principal. Vão direto na fonte, sabe? A gente, quando quer saber alguma coisa, pergunta para quem sabe. Então, vai lá e manda também para a prefeitura, registra um protocolo. Olha, fiz tantos pedidos, até agora nada. A gente tem que fazer valer nossos direitos assim, indo a quem tem competência para resolver e a gente cobra, obviamente. A gente vai fiscalizar isso, mas a gente pede para que vocês entrem em contato. Nosso WhatsApp também para você que não resolveu o BO e tá querendo denunciar, manda pra gente, ó, manda 99622-7047. Esse é o nosso zap, tá? 99622-7047. Beleza? Tô esperando aí a mensagem. Bom, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar desse... Nossa, isso foi tão triste, gente. Foi a família de um policial militar que sofreu um acidente ontem à tarde lá no sul do estado. O veículo em que o casal e um filho estavam, o veículo caiu num rio. O sargento desapareceu logo depois de salvar a criança, né, o filho de 2 anos. E infelizmente hoje o corpo, né, do pai foi encontrado agora cedo. Vamos ver. A informação é que o sargento estava com a família no carro e voltava para a cidade de Ibitirama. Numa curva, perdeu o controle do veículo e caiu num rio. O sargento ainda teve condições de retirar a mulher e o filho pequeno para que não morressem afogados, mas não conseguiu salvar a si próprio. Buscas chegaram a ser feitas ontem, mas só hoje, por volta das 9h30 da manhã, é que o corpo do sargento foi encontrado no fundo do rio. Ele trabalhava no cartório da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, que fica localizada em Ibitirama. Oh, meu pai, gente, que agonia. A gente veio com uma sequência de 2 acidentes, agora esse é o terceiro de hoje. Trágico também, os 3 que a gente mostrou hoje. Um pai de família que conseguiu salvar sua esposa, salvar seu filho, mas infelizmente não conseguiu se salvar, não houve tempo, talvez a água à noite, que eu respirando, a água entrou. Cara, e a gente está meio que absorvendo um pouco essas tragédias que agonizam a gente. A gente tem acompanhado também esse resgate das crianças na Tailândia, né? Fica se imaginando num lugar ou num rio como esse. Tava num rio, o rio até parado, não sei se na hora estava mais agitada a água, e não deu tempo. Ai, minha gente, vamos tentar evitar esses acidentes. É um lugar deserto, um lugar ermo, talvez escuro, pista de terra, né, chão batido. E foi derrapar, ou o que aconteceu para esse acidente, a gente não sabe as circunstâncias, mas é um trauma para toda a família. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou mostrar uma entrevista ao vivo que foi interrompida por um gatinho carente. É o vídeo que tá bombando na internet. Eu tô de volta, rapidão.
O Ronda tá de volta, a gente adora os vídeos que estão bombando na internet, curiosos, fazem a gente pensar, eu morri. Olha, esse cientista político e historiador, ele estava dando uma entrevista ao vivo para um canal de televisão da Holanda, mas de repente foi interrompido. O gato primeiro subiu no ombro dele, vocês estão vendo, fica fazendo carinho no dono, lambendo. Aí o entrevistado continua falando, né, como se nada tivesse acontecido. Aí o gato chega a colocar, gente, o rabo, olha, ele segurou o rabo no rosto do professor, mas o professor teve que tirar, né? Ficou segurando ainda lá a pontinha do rabo. Esse vídeo foi postado na internet e óbvio que sem dúvida, bombou, tá bombando. E o cara já tem uma caricatura engraçada, né? Aquele bigodinho, aquele óculos, aquele olhar sereno. Um cientista político, né? Conceituado. Um gato se pendurando, empoleirado, entrevista ao vivo, rolando. E ele falando um assunto sério. Tava analisando sobre a política da Polônia, mesmo que seja para um canal holandês, mas estava falando de uma situação política, né? Sério. Você vê que no ambiente ali do escritório, livro. E o gato lá pendurado. Ninguém deve ter prestado, obviamente, tá pensando no conteúdo da mensagem. E ele também, nem pra ter aquela quebra. Gente, se eu tô aqui apresentando, aparece uma mosca, eu mesmo já dou um tapa nela. Ai, gente, foi mal. A gente lida com o erro de uma forma natural. Tem que acontecer, quem nunca, né? Mas se eu fosse ele, teria já pegado o gatinho, né, falado assim, olha, gente, dava uma migué. Eu que o assunto era sério, não dava. É tenso. Depois vamos pro Facebook, vamos ler os posts de hoje. Olha só, Edmilson Maziero tá dizendo que o veículo foi roubado em São Torquato. Deu um print aí do Cinesp Cidadão. O veículo é esse daqui, olha, vamos ver. Chevrolet Montana, 2013, 2014. E tá aí, ó, de Vila Velha. Ele é cinza, quem puder compartilhar, não tá com a placa. Mas, tá, OYD 7042. OYD 7042. Quem viu, quem tá sabendo de algo, compartilha, liga pra polícia, diz que denúncia. Show de bola, que esse tipo de informação é prestação de serviço. Marielle Vasconcelos, olha, boa tarde. Meu final de semana foi assim, com a visita do meu bisneto, Davi Lucas. Oh, nosso Homem-Aranha, que lindo! Super fofo, um beijo. Adorei, super curti. Ó, Josiane Firme. Ei, linda, meu final de semana foi assim, curtindo o rodeio da Serra com a minha irmã Leidiane. Ô, trem bom, rodeio, hein? Nossa, moça alta essa, arrasou também na bota, lindas. Caroline Amorim, boa tarde, Débora, foi muito bom com a minha família, amei, a gente perguntou como é que foi o fim de semana, manda beijo, né? Geralzão aí, na rua, animado, obrigada, gente, acabou o tempo, tem bom de papo e amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Um beijo, a semana tá só começando, fui!